Ontem eu estava assistindo um sermão de um pastor que eu tenho escutado bastante, tenho aprendido muito com ele, e ele contou o testemunho de um pastor que num belo domingo ele vai para a sua igreja e as pessoas ele esperando o momento do sermão, o momento da palavra, e ele pede um banquinho, se senta de frente para a sua igreja e fica ali olhando para a igreja. E as pessoas olhando para o pastor olhando para a igreja, aquele silêncio absoluto, um incômodo, né? Porque as pessoas esperavam que o pastor iria falar alguma coisa e o pastor ele diz o seguinte para a igreja: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Aí ele volta para o seu lugar, espera alguns minutos, retorna ali para frente da igreja e diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Ele retorna para o seu lugar. Novamente, ele volta ali para frente da igreja, olha para a igreja, olha para aquelas pessoas e repete novamente essa frase: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. E aquilo ali estava gerando um constrangimento muito grande para aquela igreja, de modo que um dos presbíteros vai até o pastor e diz o seguinte: pastor, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Será que você esqueceu o seu sermão? Tá tudo bem? Aí ele diz o seguinte, esse pastor: vocês não estão cumprindo os dois primeiros mandamentos, o segundo mandamento, os maiores mandamentos. Como que eu vou falar outro assunto para vocês? Como eu posso trazer tantos ensinos domingo após domingo, semana após semana, diversos assuntos, se vocês não estão cumprindo, se nós não estamos cumprindo aquilo que é o primordial, aquilo que é o principal, aquilo que é fundamental na nossa fé? Eu achei isso incrível, esse testemunho, essa história, e eu tenho pensado muito a respeito desse assunto. O que a teologia e tantos estudos e tantas pregações e tantas palavras sobre tantos assuntos, sobre tantos temas, tantas coisas que têm sido ensinadas e ministradas, não que elas não sejam importantes, mas como que eu posso aprender assuntos diversos e variados e tantos outros assuntos e tantos outros temas se provavelmente eu não estou praticando aquilo que é o mais importante, aquilo que é o fundamental, aquilo que Jesus ele disse o seguinte: são os dois maiores mandamentos. Nisto se resume a lei e os profetas, que é amar a Deus e amar o próximo. São duas coisas que caminham juntas. Jesus ele não separou nenhuma das duas. Ele disse: vocês precisam amar a Deus e precisam amar o próximo. Eu não posso amar a Deus sem amar o próximo, e eu não tenho como amar o próximo sem amar a Deus. Se nós não estamos praticando essas duas coisas, em vão é toda a nossa fé. Nós estamos apenas perdendo o nosso tempo. Talvez brincando de ser discípulo de Jesus, brincando de ser cristão, brincando de ser religioso, se eu não pratico esses dois maiores e principais mandamentos, em vão é todo o meu trabalho, em vão é todo o meu esforço, em vão é todo o meu tempo. Toda a nossa fé, toda a fé cristã, a fé em Jesus Cristo é baseada nesses dois principais mandamentos e a gente precisa o tempo todo nos autoavaliarmos
para sabermos se de fato estamos praticando isso. Jesus ele não trouxe nenhuma teologia, nenhuma pregação, nenhum ensino difícil. Ele simplificou ao máximo, mostrando para a gente que todo mundo pode ser um seguidor ou uma seguidora dele, se cumprir esses 2 mandamentos. Agora, se eu não cumpro esses 2 principais mandamentos e maiores mandamentos, em vão é todo a minha fé. A minha fé, ela é uma fé vã, uma fé inútil. O meu trabalho é um trabalho inútil. E todas as outras coisas também são dispensáveis. O que a gente mais vê hoje em dia são tantas pessoas pautadas em tantos assuntos, tantas teologias, tantas convicções, tantas doutrinas, tantas coisas, e na hora de amar o próximo, elas falham. Na hora de amarem a Deus, elas falham. Na hora de cumprirem esses 2 mandamentos, elas falham. Era o que Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens, para aqueles religiosos, para aquelas pessoas daquela época, mas de forma muito específica para os mestres da lei, para os doutores da lei, para os religiosos de modo geral, que conheciam de ponta cabeça tudo da religião, tudo da Bíblia, se é que a gente pode dizer assim. Todos os mandamentos, todas as leis, conheciam tudo, mas lhes faltava o principal, que era amor. Jesus estava mostrando o seguinte: olha, tá tudo certo, só falta o principal. Só falta aquilo que é fundamental e indispensável. O amor ao próximo, o amor a Deus. O amor a Deus, ele reflete no meu próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Não posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não ajudo o meu próximo a quem eu vejo, que eu me relaciono, que eu estou com ele. Então, antes de querermos avançarmos em diversos assuntos, a gente precisa verificar se de fato nós, eu e você, a nossa comunidade de fé, os nossos irmãos, de fato têm colocado em prática estes 2 maiores mandamentos. Se não estamos fazendo isso, precisamos rever toda a nossa teologia. Precisamos rever todo o nosso conhecimento das Escrituras, do Evangelho de Deus, ou seja lá do que for. Porque eu posso me tornar um doutor na lei sem praticar esses 2 mandamentos. Eu posso me tornar um excelente religioso sem praticar esses 2 mandamentos. Tem muita gente, tem muitas pessoas, existem muitas comunidades que fazem tantas coisas, que trazem tantos ensinos, que trazem tantas palavras, que realizam tantos eventos, tantas coisas, mas na hora de amarem o próximo e de amarem a Deus, estão falhando, estão pecando. Então a gente precisa aprender que a base do Evangelho é amarmos sem medidas, amarmos a Deus de coração, com as nossas forças, amarmos a Deus com a nossa juventude, amarmos a Deus com o nosso tempo, com os nossos recursos, amarmos a Deus de verdade. E esse amor, quando ele é um amor de verdade, um amor genuíno, um amor verdadeiro, ele se reflete no nosso próximo. O bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Aquilo que eu desejo para mim, eu faço para o meu próximo. Eu não dou aquilo que me sobra, eu dou aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho de melhor, eu entrego, eu dou. Porque a medida que eu amo ao meu próximo é a medida com que eu me amo. O bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo.
Então, a base de todas as coisas, seja você religioso ou não, se você pretende, se você quer seguir a Cristo, se você quer realizar a vontade de Deus, ame a Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a si mesmo. Não vale a pena a gente seguir adiante se não estivermos praticando esses dois maiores e principais mandamentos. Espero que a gente possa, inspirados e impelidos pelo Espírito Santo de Deus, amarmos a Deus com todo o nosso coração e amarmos ao nosso próximo. Essa é a verdadeira religião. Este é o verdadeiro evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.